Se não foi Mark Spector e nem Steven Grant que mataram os capangas de Harrow, então quem foi? Que essa tal Enead que é mencionada para formar aquela reunião de deuses no episódio 3. Arthur Harrow está a serviço de Emmett ou na verdade ele está a serviço de Anubis? Quem são os deuses que se reúnem no terceiro episódio? Logo depois da vinheta eu respondo tudo isso para você. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo e hoje a gente retoma a análise da série do Cavaleiro da Lua, analisando o episódio 3. A gente começa o vídeo com o resumo do episódio 3, para no segundo momento enfrentar as perguntas que eu trouxe para você no início desse vídeo. Eu já começo te falando que o episódio trouxe bastante coisa interessante. Como eu tinha pensado, a gente viu mais do Mark Spector dessa vez. Spector e Grant dividiram o corpo nesse episódio, ora aparecendo o Cavaleiro da Lua, ora aparecendo o Senhor Cavaleiro, e nesse capítulo a gente viu que Arthur Harrow encontrou o local onde está a tumba de Emmett. Sem o escaravelho, Mark Spector tenta descobrir o local, espancando capangas de Harrow, mas é impedido aparentemente por Steven Grant. Após acordar em um táxi, Mark tem um apagão e acorda em outro lugar matando 2 dos capangas. Ele então questiona Steven Grant sobre o motivo de matar os capangas, mas Grant diz que não foi ele, e pelo visto também não foi Mark. Então quem teria matado esses capangas? O episódio deixa essa dúvida no ar, e na sequência o terceiro capanga acaba se matando e deixa Spector sem pistas sobre a localização da tumba de Emmett. Desesperado, Khonshu causa um eclipse solar, forçando uma reunião com os outros deuses, mas mesmo Harrow sendo convocado, Khonshu não consegue provar que Harrow está tentando libertar Emmett. Inclusive, nessa hora vem à tona novamente a questão do transtorno dissociativo de identidade, quando Harrow acusa Khonshu de se aproveitar de um avatar doente. Ainda assim, Yatsil, a avatar da deusa Hathor, ajuda o Spector contando a ele que se ele encontrar o sarcófago de Senfu, ele conseguirá a localização do túmulo de Emmett. Junto com Layla, Mark vai ao encontro de um conhecido dela chamado de Sr. Mogart, pois ele tem o sarcófago de Senfu. Antes que Mark consiga descobrir alguma coisa, o Harrow aparece oferecendo poderes ao Sr. Mogart e usa sua bengala aparentemente destruindo o sarcófago de Senfu. Após Harrow ir embora, o Cavaleiro da Lua, junto com Layla, derrota o Sr. Mogart e seus capangas. Com os restos do sarcófago, eles vão para o deserto. Desesperado para encontrar a localização, Mark cede o controle a Steven Grant, que consegue juntar os restos do sarcófago encontrando uma constelação que vai revelar onde está o túmulo de Emmett. No entanto, uma posição das estrelas mudou. Khonshu, junto com o Senhor Cavaleiro, usam magia para voltar ao posicionamento das estrelas, permitindo Layla descobrir a localização do túmulo de Emmett. E por causa disso, Khonshu é aprisionado pelos outros deuses. E esse é o resumo do terceiro episódio da série O Cavaleiro da Lua. E feita essa revisão, por assim dizer, bora lá analisar esse episódio e falar sobre algumas coisas que aconteceram nele. E a gente já começa falando da cena em que Mark retoma o controle do corpo com um capanga morto nas mãos. Ao questionar Steven sobre ter matado 2 capangas, a gente vê que o Steven nega, e por óbvio também não foi Mark Spector que matou esses 2. Então quem foi? Os episódios 1 e 2 de Cavaleiro da Lua se concentraram principalmente em Steven Grant, um inglês atrapalhado que trabalha em uma loja de presentes de museu e conhece bastante a mitologia egípcia antiga. O Steven destaca que nem sempre se sente no controle enquanto se acorrenta à cama e toma outras precauções para garantir que ele não faça nada enquanto dorme. Ele lentamente percebe que muitas vezes perde o controle do seu corpo para o seu alter ego Mark Spector. Mark é um ex-mercenário e o atual avatar do deus lunar egípcio Khonshu. Sua batalha pelo controle do corpo é um dos elementos centrais da série, especialmente quando eles discutem sobre quem deve estar no controle. Logo, das 5 identidades do personagem, a gente já viu 4, que são o Cavaleiro da Lua, Mark Spector, Senhor Cavaleiro e Steven Grant. Há, no entanto, uma 5ª identidade que não foi mostrada até agora. A gente está falando de Jake Lockley. E o episódio 3 de Cavaleiro da Lua parece abrir passagem para esse alter ego, exatamente nessa cena das mortes dos capangas. Na história do Cavaleiro da Lua, Jake Lockley é um motorista de táxi durão e bem esperto, sendo conhecido como o mais implacável e esperto de todas as personalidades do Cavaleiro da Lua. O Jake personifica a parte de si mesmo que está cansado de todas as coisas horríveis que eles fizeram, seja como Cavaleiro da Lua ou como Mark Spector. Através do seu trabalho como motorista de táxi, Jake Lockley constrói um grupo de informantes de quem pode obter informações úteis. Um deles é um homem que vive nas ruas chamado Crowley, que o Cavaleiro da Lua reimaginou como um artista de estátua de rua que Steven visita com certa frequência na série do Cavaleiro da Lua. Como o MCU já apresentou
apresentou Steven Grant e Mark Spector, faz sentido que o próximo alter ego que possa ser introduzido seja de fato Jake Lockley. Embora Lockley não seja propriamente definido nos quadrinhos como o alter ego mais violento, ele já foi violento no passado quando isso foi necessário. No entanto, como a regra nos quadrinhos é que ele não seja a personalidade mais brutal, a Marvel Studios, no entanto, já fez várias mudanças nos alter egos do Cavaleiro da Lua durante o início do show, pode ser que ela faça agora de novo. Nos quadrinhos, Steven Grant é um milionário que financia as aventuras do Cavaleiro da Lua e não entusiasta de mitologia egípcia com sotaque britânico como mostrado na série. Devido às mudanças do MCU, no personagem do Cavaleiro da Lua faria sentido para Jake Lockley emergir como o alter ego mais violento. A Marvel Studios certamente quer que o alter ego mais proeminente do personagem seja o mais heróico em termos de capacidade de luta e moralidade. Enquanto Steven é um pouco passivo demais para ser um combatente do crime, Jake Lockley pode ser a parte mais sombria do personagem do Cavaleiro da Lua, deixando para o Spector o papel de herói. A contenção mostrada por Mark e Steven ajudaria a explicar por que era mais difícil para esse alter ego assumir o controle, daí porque o Cavaleiro da Lua não mostrou ele até agora. O potencial alter ego de Jake Lockley poderia explicar por que Khonshu está tão empenhado em manter Mark vivo também. No final do episódio 2 do Cavaleiro da Lua, a gente vê que o Khonshu diz que fará o que for preciso para proteger Mark e que ele vale o esforço. Ou seja, mesmo que Khonshu repetidamente ameace substituir ele, ele se posiciona a seu favor. Não há, no entanto, nada que indique o que torna o Mark Spector tão especial para Khonshu. Ele é um lutador habilidoso, mas também claramente nem sempre concorda com os métodos de Khonshu. É possível que o Deus da Lua esteja tão interessado em Mark porque ele quer puxar sua mente até que as partes mais escuras dele surjam com mais frequência, permitindo que Jake Lockley trabalhe em conjunto com os planos de Khonshu. De certa forma, isso se sustenta com a escolha de Khonshu por um alter ego doente, exatamente como mencionado por Harrow. Khonshu se aproveita de uma mente doente, uma mente que tem mais de uma personalidade. Isso daria a Khonshu um tipo de vantagem. Na prática, é como se ele tivesse mais de um avatar na mesma pessoa. Então, se Jake Lockley é o terceiro e mais violento alter ego, Khonshu compreensivelmente estaria interessado em trazer essa identidade mais frequentemente. Enquanto Steven muitas vezes se recusa a ajudar Khonshu e Mark está apenas fazendo isso para pagar sua dívida, Jake pode gostar de se vingar em nome do deus egípcio. E nesse caso, Jake Lockley poderia ser semelhante a Arthur Harrow, já que o vilão de Ethan Hawke admite no final do episódio 3 de Cavaleiro da Lua que amou a violência. Isso poderia tornar o terceiro alter ego do personagem do Cavaleiro da Lua ainda mais importante, já que Jake Lockley poderia ensinar Mark Spector como derrotar Harrow ou ser o único disposto a fazer o que deve ser feito para impedir o retorno de Emmett. E se você está gostando desse vídeo, já senta o dedo no like aí e também já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. Mas voltando aqui no episódio 3 de Cavaleiro da Lua, a gente viu que o ato desesperado de Khonshu de causar um eclipse solar força uma reunião de um grupo chamado Ennead. Mas que grupo é esse? A Ennead é um grupo de 9 divindades adoradas pelos antigos egípcios. Esse é um conceito que existe fora do universo cinematográfico da Marvel e ele é constituído pelo deus Sol Atum e seus descendentes Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osíris, Isis, Set e Neptis. Referências ao mundo real Ennead podem ser rastreadas até a quinta dinastia do Egito Antigo. O grupo era adorado principalmente em Heliópolis, uma antiga cidade localizada no que hoje é conhecida como Cairo, cidade em que, aliás, se passou o terceiro episódio de Cavaleiro da Lua. A versão Marvel da formação da Ennead é significativamente diferente da versão tradicional. Na mitologia da Marvel, Khonshu, o deus da Lua, é um dos Enneads, assim como Ammit, o devorador dos mortos. Isso por si só é uma ruptura com a mitologia egípcia do mundo real. Ammit não era adorado pelos antigos egípcios, mas temida. Ela servia a Anubis e pesava o valor da vida de uma pessoa e comia o coração daqueles que não conseguiam medir. E olha só que interessante, Ammit servia a Anubis. Isso, inclusive, abre espaço para uma teoria que apareceu no Reddit de que Arthur Harrow esteja, na verdade, a serviço de Anubis. Na mitologia egípcia, Ammit é a deusa que devora as almas consideradas indignas, mas foi Anubis quem realmente pesou as almas, aplicando a elas uma pena. Harrow, em sua tatuagem mística, é visto julgando as pessoas que falham, mas ele não as devora, como seria o normal de Ammit fazer. Ele apenas pede desculpas antes de fazê-los cair mortos. Outro fato interessante é que a gente não vê Harrow ouvindo a voz de Ammit da mesma forma que Mark e Steven ouvem Khonshu. Talvez seja porque Ammit está aprisionada ou porque, na verdade, Harrow esteja ouvindo um outro deus e o show esteja mantendo isso em silêncio para nos trazer uma grande surpresa mais adiante. Quem sabe? Além disso, a gente viu que já no primeiro episódio, Steven foi perseguido por um chacal. E isso levanta uma questão interessante. Por que Ammit enviaria chacais quando ela é uma amálgama de um crocodilo, um leão e um hipopótamo? Faria mais sentido o chacal ser enviado por Anubis, pois ele assume a forma de um homem com cabeça de chacal. Mas por que Harrow esconderia essa informação? A teoria sugere que Harrow ainda pode ouvir Khonshu de seu tempo como seu avatar e está usando Steven e Khonshu para abrir a tumba e libertar Ammit, que junto com Anubis derrubará os deuses. Essa teoria não apenas
apenas reconciliaria o personagem composto de Arthur Harrow e seus poderes, que não se encaixam muito bem em Emmett, mas traria mais credibilidade à mitologia do MCU. Fica então essa possibilidade sobre Harrow. A gente vai ter que esperar os demais capítulos para descobrir se essa teoria realmente tem sentido ou não. E uma outra questão que você deve estar se perguntando é: quais são os deuses que foram mostrados nesse episódio? Vamos começar pelo deus que causou a reunião, Khonshu, que foi banido há muito tempo pelas outras divindades. Aparentemente, seus esforços para intervir nos assuntos humanos quase resultaram em sua existência exposta à humanidade, o que presumivelmente é o motivo da sua expulsão. Por um número incontável de anos, Khonshu vem escolhendo pessoas para servir como seus campeões e fornecendo-lhes uma armadura de cura que lhes concede seus poderes. Outro deus ao qual já estamos habituados a ouvir falar sobre ela é Emmett. Emmett é uma divindade do submundo que era temida pelo povo do Antigo Egito. O MCU reimaginou Emmett em Cavaleiro da Lua como uma deusa cujos planos estão em oposição direta aos de Khonshu. Também vemos nesse terceiro episódio a deusa Tefnut, que é a deusa da chuva. Ela também é a irmã gêmea e a esposa de Shu, o deus do ar. Dos dois, apenas Tefnut teve seu avatar aparecendo na reunião dos deuses no episódio 3 do Cavaleiro da Lua, o que significa que Shu pode não ser um dos deuses que escolheram ficar na Terra como observadores. Nos quadrinhos, Tefnut e Shu existem como seres reais, mas nunca desempenharam papéis em nenhuma história da Marvel. Na reunião, o avatar que afirmou que a humanidade abandonou os deuses representa Horus, uma divindade importante na mitologia egípcia e o deus do céu. Ao longo dos anos, a versão da Marvel Comics de Horus fez aparições esporádicas nos quadrinhos de Thor, normalmente quando os deuses egípcios são ameaçados por uma força poderosa. Foi o avatar de Horus que disse: "Confiamos nos nossos avatares para realizar nossos propósitos sem chamar atenção indevida para nós mesmos." E essa fala se encaixa muito com a justificativa de expulsão do Khonshu. Na visão do Horus, Khonshu não é nada discreto e atrai atenção indevida para os membros da Ennead. Já o avatar humano de Isis foi ouvido brevemente na reunião. Muitas vezes descrita como a deusa da lua e da fertilidade, Isis é a mãe de Horus e a esposa e irmã de Osíris. Junto com Osíris, Isis é uma das divindades mais conhecidas no panteão egípcio. Em um mito que foi vagamente adaptado aos quadrinhos, Isis ressuscitou seu marido morto para conceber um filho que se chamou Horus. Séculos depois, Isis se juntou a um grupo de deuses com o objetivo de convencer os celestiais a não destruir a Terra. Osíris, o deus dos mortos e da fertilidade, é o assunto de vários mitos do Antigo Egito sobre sua morte nas mãos do irmão maligno Seth. Com ciúmes do poder que possuía, Seth assassinou Osíris, apenas para ele ser ressuscitado por Isis mais tarde. Uma versão muito semelhante dessa história aconteceu na história antiga da Marvel Comics. Isso culminou em Seth selando Osíris, Isis e Horus por vários milênios. Eventualmente, eles foram libertados da prisão por Thor, que os ajudou a derrubar Seth. O avatar de Osíris foi quem liderou o encontro dos deuses egípcios. Osíris é obviamente um grande crítico de Khonshu, já que seu avatar foi a maior voz contra ele e foi rápido em descartar suas alegações sobre Arthur Harrow. Por fim, Hathor é uma deusa da música e do amor. Ela também é uma das várias divindades do céu que governam com Ra, o líder de todos os deuses egípcios. Nos mitos, Hathor se transforma em uma deusa leão chamada Sekhmet. Esse aspecto da sua personalidade é vital para a sua história da Marvel Comics, já que sua forma Sekhmet transformou ela em uma antagonista recorrente e menor de personagens como Thor. Vale a pena notar que Sekhmet também compartilha uma conexão com Pantera Negra. Nos quadrinhos da Marvel, Hathor ou Hathor Sekhmet tem uma aparência felina e é irmã do deus Pantera de Wakanda chamado Bast. Bast apareceu no filme Pantera Negra de 2018, enquanto T'Challa já mencionou Sekhmet em Capitão América Guerra Civil. O episódio 3 de Cavaleiro da Lua agora estreia essa personagem na íntegra, potencialmente configurando um futuro em Pantera Negra Wakanda Forever. Bom, gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. Aproveita também para me contar nos comentários o que você achou dessa análise. E se você quiser ver algum filme ou série comentado por mim, é só jogar o nome do canal e o nome do filme ou série no YouTube. Se não voltar nenhum resultado, é porque eu não falei desse filme ou dessa série ainda, e nesse caso basta você jogar aí nos comentários que eu trago para você. E se você ficou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.